Fala, pessoal! Bem, a história de hoje começa em Hong Kong, onde presenciamos dois bebês aparentemente gêmeos, Alex e Chad, junto com a mãe e o pai das crianças, o seu guarda-costas chamado Frank e, por último, o seu amigo e sócio, que estão inaugurando um túnel juntos, ligando uma ilha de Hong Kong à cidade de Hong Kong. Mais tarde naquela noite, os pais das crianças estão voltando para casa e dispensam Frank, o segurança, para que ele vá para casa. Depois de algum tempo, o pai das crianças percebe que estão sendo seguidos e liga para Frank, perguntando se é ele que está os seguindo. Frank responde que não é ele. Logo, Frank percebe o que está acontecendo e dá meia volta, em alta velocidade para ir atrás dos pais das crianças. Quando eles chegam em casa, se deparam com os assassinos. Um deles atira no carro. Eles se abaixam dentro do veículo. E o pai das crianças pega uma pistola e atira em direção aos criminosos, tentando se defender e proteger os filhos. Logo em seguida, ele é atingido e cai no chão. A esposa, desesperada, sai do carro chorando e, ao ver o marido sem vida no chão, também é atingida e cai. Um dos assassinos a executa. Quando estavam prestes a matar as crianças, Frank chega atirando contra os criminosos e consegue matar e ferir vários deles. Ele manda a babá pegar as crianças e fugir, mas ela deixa uma das crianças para trás. Frank então pega a criança e sai fugindo pela mata. Ao fugir, ele vê o amigo do pai das crianças e percebe que ele é o traidor. Em seguida, sai correndo pela mata. Mais tarde, vemos a babá indo deixar o bebê Alex em um orfanato. Enquanto isso, Frank viaja com o outro bebê, Chad, para a América. 25 anos depois, Chad aparece aprisionando algumas garotas. Seu tio, Frank, manda que ele vá para a aula de karatê. Quando chega à aula, um aluno arrogante o desafia. Chad então lhe dá um chute, e o rapaz cai no chão em menos de um minuto. Naquele momento, Frank chama Chad para o seu escritório e revela que eles irão viajar para Hong Kong. Ele também conta que não é seu tio de verdade e que Chad não nasceu na França, apenas foi criado lá por ele. Por fim, Frank diz a Chad que ele precisa confiar nele. Mais tarde, eles pousam em Hong Kong, pegam um ônibus e vão a um bar, enquanto Frank procura por Alex. O atendente do bar entrega um copo para Chad e o chama de chefe. Logo depois, aparece um homem que lhe dá dinheiro e sai andando. Em seguida, surge uma mulher dando em cima dele e o chama para uma salinha nos fundos. Ela diz que está impressionada com o novo estilo dele, até mesmo com o corte de cabelo. De repente, Alex aparece e dá uma cabeçada em Chad. Quando Chad acorda, vê Alex à sua frente discutindo com a namorada. Confuso, Chad pergunta a Frank o que está acontecendo. Então, Frank revela que eles são irmãos gêmeos. E é por isso que a namorada o confundiu com Alex. Alex não aceita bem a ideia de que eles são irmãos e pede para Frank explicar tudo. Então, Frank conta que a tríade matou os pais de Alex e Chad. Alex não acredita, mas Frank mostra as fotos dos pais deles como prova. Chad então diz que eles precisam ir atrás dos responsáveis. Mais tarde, Alex leva Chad e Frank em um barco para vender 2 carros, mostrando que é um homem de negócios. Depois de fechar o acordo, a polícia de Hong Kong aparece. Os compradores ficam nervosos com Alex e começam um tiroteio no barco. Achando que ele armou tudo com a polícia, Alex consegue se livrar dos compradores e foge em alta velocidade, com a polícia logo atrás deles. Chad e Frank jogam os carros no mar. Em seguida, Frank atira e provoca uma explosão, deixando fogo espalhado na água e afastando os policiais. Depois de um tempo, eles estão comendo na rua, quando Frank diz que eles precisam se vingar e tomar o túnel de volta. A namorada de Alex fica nervosa e vai embora. Alex corre atrás dela e pede que ela verifique o que ele disse. Acontece que ela trabalha na empresa do homem que mandou matar os pais deles. Mais tarde, Chad sai para dar uma volta e é sequestrado por alguns capangas, que pensam que ele é Alex. Eles o colocam dentro de um carro junto com o chefe de um dos vilões. O vilão propõe que ele comece a trabalhar para ele, dizendo que passará a ganhar muito dinheiro. No entanto, Chad recusa e manda que ele se dane. O vilão não gosta da resposta e ordena que os capangas lhe deem uma lição. Eles se aproximam e Chad derrota o primeiro capanga. Porém, ao enfrentar o segundo, acaba sendo dominado rapidamente. Ele é espancado e jogado dentro de um container. O chefe então diz para que lhe tragam o coaique francês, e mais tarde jogam-no na rua. Chad volta para casa e conta tudo para Frank e Alex, e eles começam a armar um plano para vingar os pais. Em outra cena, vemos a namorada de Alex no trabalho, analisando os arquivos antigos da empresa.
Ela é vista por uma mulher da segurança que depois avisa Alex. Pouco tempo depois, eles chegam a uma ilha onde Alex tem uma casa. Ao chegar à casa, percebem que está tudo bagunçado. Mais tarde, ainda na casa, eles preparam as armas e armam um plano para acabar com o negócio de drogas dos vilões. Naquela noite, os três vão ao porto, onde os vilões entregam a mercadoria e montam um plano para explodir todo o local. Eles se escondem e vão derrubando os inimigos um por um em silêncio, enquanto instalam as bombas. Chad acaba fazendo barulho ao derrubar um dos capangas com um chute e, assim, eles são descobertos. Começa então uma intensa troca de tiros com os traficantes. Durante o tiroteio, Chad se distrai e é surpreendido por um dos capangas. Porém, antes que o homem atire, Frank dispara primeiro e o derruba. Alex entra dentro de um caminhão e sai em alta velocidade, mandando Chad entrar também. Eles saem derrubando tudo pelo caminho, enquanto Frank detona as bombas, deixando o local em chamas. Na manhã seguinte, Alex conversa com a namorada sobre o plano. Depois eles se despedem e ela revela que seu chefe, um dos vilões, estará em um clube importante naquela noite. Mais tarde à noite, os vilões estão todos reunidos, comemorando a nova transportadora de drogas para a América. Nesse momento, Alex chega ao clube com uma caixa contendo bombas e diz que é o Huaik francês, nome que um dos vilões havia mencionado anteriormente. Enquanto isso, o chefão dos vilões é avisado de que uma das fábricas foi destruída. Ele passa a suspeitar de um dos próprios sócios e ordena que a segurança o mate. Ao mesmo tempo, Chad entra no clube pelos fundos e repete a mesma história que Alex contou. Um dos capangas pega a caixa-bomba que Alex lhe entregou. Logo depois, o mesmo capanga encontra Chad e o chama para conversar com o chefe. Chad deixa a caixa sobre a mesa e se abaixa. O capanga ri. Pouco depois, Frank detona uma das bombas e o local entra em pânico. Todos começam a correr desesperadamente, enquanto Alex e Chad passam a derrubar os seguranças. Em seguida, eles saem correndo. Os vilões descobrem que se trata de dois gêmeos e também percebem a segunda bomba, saindo às pressas para escapar da explosão. Na manhã seguinte, a namorada de Alex é interrogada pela segurança da empresa, que coloca uma escuta nela. Enquanto isso, Alex e Frank estão cortando lenha e Chad está em casa cozinhando macarrão. A namorada de Alex liga para ele, mas quem atende é Chad. Ela conta que foi revistada. Porém, nesse momento, os vilões estão ouvindo a conversa através da escuta. Chad então diz que vai buscá-la. Ele pega o barco em direção à cidade para buscar Danielle, a namorada de Alex. Ao chegar lá, enquanto isso, Alex liga para um de seus funcionários e pergunta sobre Chad. O funcionário responde que ele está com Danielle. Nesse momento, o local é invadido. Danielle e Chad fogem pelos fundos, mas são vistos por alguns capangas. Eles saem correndo, desviando dos tiros. Enquanto isso, o funcionário é morto pelos criminosos, que passam a perseguir Chad e Danielle. Eles correm até o barco. Chad manda Danielle pular no mar, enquanto ele assume o controle e enfrenta os capangas. Depois ele também pula na água. Chad sobe no barco e vai embora com Danielle. Depois disso, os capangas passam a segui-los de helicóptero, observando o barco de longe para descobrir para onde estão indo. Ao identificarem a ilha, retornam para a cidade. Frank vê o helicóptero e fica desconfiado. Enquanto isso, Alex fica nervoso, imaginando que Chad possa estar fazendo alguma besteira com sua namorada. Pouco tempo depois, Chad chega à ilha e Frank diz que eles precisam se livrar do barco, pois viu um helicóptero suspeito. Chad entra na casa, mas naquele momento, Alex está completamente bêbado e com ciúmes, mandando Chad se calar. Danielle tenta intervir, mas Alex lhe dá um tapa. Então Chad reage e acerta um chute em Alex. Furioso, Alex parte para cima dele e os dois começam a brigar. Eles caem do primeiro andar e Alex acerta alguns socos em Chad, até que Frank intervém e separa a briga. Em seguida, Chad sai discutindo com Frank e corre em direção à floresta. Logo depois, Alex também sai de casa. Na manhã seguinte, Alex está dormindo na praia e acorda ao ver alguns capangas e o helicóptero. Rapidamente ele se esconde. Logo depois, os criminosos invadem a casa. Ao mesmo tempo, Chad acorda no meio do mato, vê o helicóptero e também se esconde. Frank troca tiros com os capangas dentro da casa, mas acaba sendo cercado e capturado junto com Danielle. Enquanto isso, Alex desarma um dos capangas na praia. Nesse momento, um dos chefões dos vilões desce do helicóptero e pergunta a Frank sobre os gêmeos.
Eles não acreditam na história e acabam levando Frank e Danielle como prisioneiros. Chad, atrás de uma árvore, dá um chute em um dos capangas e pega a arma dele. Ao mesmo tempo, Alex também entra em combate com 2 capangas. De repente, o traidor aparece e Alex atira rapidamente contra ele. Chad joga uma pedra para distrair outro capanga e, em seguida, consegue derrotá-lo. Depois, vai em direção à casa e enfrenta mais um criminoso. Enquanto isso, Alex entra na casa e encontra Chad, que está com um capanga amarrado a uma cadeira. Enquanto isso, os vilões espancam Frank para obter informações, mas ele se recusa a falar e continuam a torturá-lo. Nesse momento, Alex chega com Chad, ambos vestindo roupas iguais às dos vilões, em um pequeno barquinho fugindo de quem havia capturado Chad. Um dos capangas começa a dar tapas em Chad, perguntando pelo irmão. Porém, Alex e Chad rapidamente atacam e derrubam os 2 capangas. Eles entram na fábrica, mas são vistos e começam uma intensa troca de tiros com os capangas, derrubando todos ao redor. Os vilões ouvem os disparos, percebem o que está acontecendo e pegam o celular para torturar Frank, obrigando-o a revelar a localização de Alex e Chad. Os assassinos então ordenam que os capangas sigam os irmãos. Em seguida, os vilões ameaçam matar Danielle ou Frank. Eles fingem matar Frank, e Chad, acreditando na ameaça, grita, revelando involuntariamente a localização deles. Chad então enfrenta e derrota todos os capangas que vieram atrás dele. Em seguida, Chad ameaça os vilões pelo telefone. Nesse momento, Alex é atacado por um capanga que aproveita a escuridão. Sem querer, Alex acende a lâmpada com um soco e em seguida finaliza o capanga. Logo depois, Chad é atacado por um baú. Ele consegue desviar, mas aparece um dos vilões tentando pisá-lo. Chad consegue se livrar, mas o vilão levanta o baú e o joga em direção a ele. Chad chuta o baú de volta para o vilão, que o pega novamente e tenta sufocar Chad com ele. Felizmente, Chad consegue chutar o vilão na parte inferior do corpo, levantando-o. O vilão rasga a camisa de Chad, que responde com um chute. Irritado, o vilão acende a luz, tira a camisa e se prepara para enfrentar Chad. O vilão acerta o primeiro golpe em Chad. Ele tenta atacar, mas o adversário consegue desviar. Chad consegue dar um chute no vilão, que fica feliz, não se importando com o impacto. O vilão rapidamente desfere vários golpes em Chad, pega novamente o baú e tenta esmagá-lo. Chad salta por cima do ataque e acerta um soco surpresa no vilão por trás. Ele dá mais um chute, seguido de um duplo chute, fazendo com que o vilão se choque contra a estação elétrica e caia no chão, derrotado. Em seguida, o local pega fogo e Chad sai correndo enquanto a fábrica explode atrás dele. Enquanto isso, um dos chefes dos vilões fica sabendo da explosão e acredita que Alex e Chad morreram, deixando Frank e Danielle à própria sorte. Um dos capangas tenta abusar de Danielle, mas Alex aparece e dá uma cabeçada nele. Quando se prepara para soltar Danielle, outra capanga tenta sufocá-lo pelas pernas. Alex luta contra ela mano a mano. Ela consegue feri-lo com uma faca, mas rapidamente Alex consegue tomar a faca dela e esfaqueá-la, derrotando-a. Depois, Chad aparece e Alex vai atrás dos vilões, enquanto Chad solta Frank e Danielle. Alex persegue um dos vilões, enquanto Chad e Danielle vão atrás do outro. O vilão que Alex está perseguindo sobe em uma torre e Alex o segue. Durante a subida, ele quase cai. Enquanto isso, Chad e Danielle são cercados por um dos vilões, que empurra um container na direção deles. Chad rapidamente esconde Danielle ao lado do container e, em seguida, pula no mar. Nesse momento, Alex luta contra o outro vilão e quase é esmagado por uma roda girando. Porém, ele consegue agarrar o braço do assassino e colocá-lo no meio das rodas, esmagando sua mão. O vilão atira na água, acreditando que Chad está lá, mas Chad surge de surpresa na plataforma e joga o vilão no container, matando-o. Enquanto isso, Alex encurrala o outro vilão, que já tinha a mão esmagada, e ele tenta pedir perdão. Alex, porém, o deixa ser puxado pela máquina, e o vilão acaba morrendo. Em seguida, Alex vai se encontrar com Chad, Danielle e Frank. E fim. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo.